Oi, seja muito bem-vinda a mais uma aula do Comer com Alegria, série de aulas sobre introdução alimentar. Eu sou Carol Leivas, nutricionista infantil e mãe, e eu te ajudo a ter um bebê que abre a boca para comer em 60 dias mesmo, que hoje feche a boca, cuspa ou rejeite tudo. Então, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores motivos que levam as mães a sentirem uma frustração no momento da introdução alimentar, né? Nessa jornada da introdução alimentar. É quando o bebê simplesmente não come nada. O bebê recusa, o bebê não quer comer, né? Você vai lá, prepara tudo com muito carinho, pensa, planeja, compra os ingredientes, prepara, oferece e o que acontece? O bebê fecha a boca, o bebê chora quando vai sentar no cadeirão, o bebê pega a comida e joga longe, ou o bebê coloca na boca e cospe, né? Então, é um momento que é muito difícil para a mãe, mas também eu quero hoje te dizer que também é difícil para o bebê, né? Eu quero trazer hoje esse olhar para o bebê e o olhar para você também, mãe, tá? Então, eu sei que dói muito, né? Ver toda aquela comida no chão, né? E a gente sente como se a gente estivesse falhando, né? Eu sei muito bem o que eu estou falando, porque eu vivi isso com a minha segunda filha. Ainda mais que eu já tinha a primeira, então eu tinha certeza de que tudo ia dar certo, né? Eu já tinha toda aquela experiência. E aí, então, né, eu me deparei com uma situação de recusa. Então, eu sei muito bem o que você está sentindo aí, o que está passando aí, como está o seu coraçãozinho nesse momento. Então, por isso que a gente vai, hoje, né, eu quero te mostrar um caminho. Eu quero que você entenda essa recusa de uma outra forma, tá? Então, primeiro, né, nessa aula, o que, que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar como que você vai conseguir mudar esse cenário com muita clareza, com muito acolhimento e também com estratégias práticas, tá? Então, vamos começar a falar, entender um pouco essa recusa, tá? Porque a recusa, ela pode ser de uma refeição, ela pode ser de um alimento, e a recusa também pode ser total, né? Aquele bebê que não quer comer nada, que ele não está aceitando nada. Ou às vezes ele só aceita uma frutinha ou outra, mas na grande maioria, né, das vezes que a mãe tenta oferecer algo para o bebê recusa totalmente, tá? E esse bebê que ele não quer comer nada, tá? Não é um bebê preguiçoso, tá? Ele não é um bebê manhoso, tá? Isso não é falta de amor e não é falta de cuidado sua, tá? Então, eu sei que muitas vezes algumas pessoas querem rotular os bebês, mas tenha a certeza que se o seu bebê hoje tá aí recusando a comida, você tá sentindo muita dificuldade, não rotule o seu bebê e não deixe ninguém rotular o seu bebê, porque ele não é preguiçoso, ele não é manhoso, não é falta de amor, não é birra, não é culpa sua, certo? O que que você precisa entender? Que essa recusa, ela é parte do processo de aprender a comer. Então, só de você já conseguir, nessa aula agora, ter essa clareza de que, tá bom, vamos respirar. Respire e pensa, ok, né? O meu bebê está recusando agora, o meu bebê está recusando nesse momento, mas é parte do processo que ele precisa passar para aprender. Então, isso já vai te deixar mais leve, tá? E uma coisa que eu quero te dizer, e tenta gravar bem: não existe bebê que não coma. Não vai ter um bebê que não vai comer. Mas o que existe, e muito, né? E talvez seja o seu bebê aí. Existe o bebê que ainda não aprendeu a comer do jeito certo. E aí acaba acontecendo esses momentos de recusa, esses momentos de grande frustração. Tá? E o que realmente está acontecendo então? Ok, eu falei aqui que o seu bebê está passando por um processo onde ele está aprendendo a comer e que ele precisa aprender do jeito certo. Então, o que acontece? Por que ele recusa? Porque ele está aprendendo a comer. Então, tudo que o seu bebê está aprendendo vai ter algum momento que não vai sair como esperado,
né? Então, a gente não pode ter uma ilusão de que vai começar a introdução alimentar, vai colocar o bebê no cadeirão, vai começar a dar comida e o bebê vai comer todos os dias lindamente, não vai deixar nada no pratinho. Isso é uma ilusão, e isso não existe, tá? Então, respira e lembra que isso não existe. Então, que o seu bebê ele está aprendendo e a recusa faz parte desse processo. E muitas vezes o que acontece também? O leite ele pode acabar ocupando uma parte do espaço, né, do estômago do bebê. Ele ocupa uma parte, né, dessa refeição, mas o leite nunca vai ser o culpado, tá? Eu vou falar também um pouquinho como que a gente pode fazer sobre o leite mais para frente, tá? E o que pode acontecer? Essa recusa, muitas vezes, ela tem uma grande influência da rotina, tá? Da rotina, do ambiente onde esse bebê está fazendo a refeição e até da sua ansiedade. Porque provavelmente, tá? Pensando, né, o que está acontecendo aí na sua casa. Se o seu bebê começou com uma recusa, ele está recusando, cada dia mais, quando chega o momento da refeição, você está indo mais ansiosa, já pensando, ai meu Deus, vai ser de novo, vai recusar, vai cuspir, vai botar na boca, vai comer, às vezes até o bebê bota na boca, e aí acaba cuspindo e, né, recusa tudo. E a sua ansiedade, com certeza, vai aumentando. É normal, é normal. Isso também aconteceu comigo. Então, a minha ansiedade foi aumentando cada vez mais, cada vez mais. Só que essa nossa ansiedade pode estar atrapalhando o bebê. Eu não estou falando isso para que você se sinta culpada. Tá? Eu estou falando isso porque eu quero que você encontre, assim como eu encontrei, como outras mães encontraram, um caminho para controlar essa ansiedade. Porque quando você conseguir controlar a sua ansiedade e às vezes até a ansiedade dos familiares, porque muitas vezes os familiares começam, né, a colocar mais ansiedade. Quando você, então, conseguir controlar essa ansiedade e conseguir dar espaço para o seu bebê, você vai começar a ver o seu bebê abrindo a boca e comendo, tá? Talvez você possa pensar, nossa, mas vai ser uma mágica. Não, é algo que você vai conseguir construir. Então, se você está sentindo muita ansiedade nos momentos da refeição, tenta encontrar alguma coisa que vai fazer com que você fique mais calma. Um ponto que nos ajuda muito, né, enquanto mães, a conseguir diminuir a nossa ansiedade e começar a enxergar mais o nosso bebê, entender as necessidades dele, é justamente a gente ter mais informação. Então, por isso que eu tô, né, fazendo essas aulas aqui para poder trazer mais informação então para você. Então, mãe, respira, tá? Vamos diminuir a ansiedade. Entenda uma coisa muito importante: a recusa alimentar ela é um sintoma, tá? É um sintoma. O seu bebê está recusando. Ela não é um problema em si. Então, é possível a gente mudar esse cenário. Por quê? Porque quando eu acompanho famílias, né, que estão com essa dificuldade, estão com essa recusa, o que a gente faz? A gente muda todo o cenário. A gente não vai, não utilize estratégias pensando na recusa. Não, porque ela é só um sintoma. Porque o bebê está nos demonstrando, essa recusa é uma demonstração de algo. Pode ser que ele não esteja com fome, pode ser que o local que você está oferecendo não está legal, pode ser que o horário que você está oferecendo não está legal, pode ser que o barulho, né, o ambiente aonde esse bebê está fazendo essa refeição não está legal, pode ser a comida que você está oferecendo que não está legal. Não está legal no sentido de não está despertando interesse do bebê em começar em fazer a refeição ou em abrir a boquinha para a colher, tá? Então, são nesses pontos que a gente vai agir. As estratégias são focadas para esse ponto, tá? Por quê? Porque a recusa ela é só um sintoma. Então, é só o bebê nos dizendo que não tá legal assim, não quero assim, eu quero de outra forma, tá? Então, essa aula ela vem com uma oportunidade para que você consiga entender o que tem por trás dessa recusa e evitar que essa recusa se prolongue, né, e vire uma seletividade lá no futuro, né? Porque essa seletividade lá no futuro, uma seletividade alimentar, vai ser mais difícil da gente conseguir tratar. Então, exige
muito mais tempo, muito mais investimento financeiro. Então, entender, então, essa recusa vai fazer com que a refeição não vire mais uma guerra e que você consiga preservar o vínculo com o bebê, que é muito importante, porque o seu bebê ele precisa ter prazer no momento da refeição. E você também, todo mundo, né? É muito bom comer, é ótimo, é maravilhoso comer. E o seu bebê precisa entender isso, que é muito bom comer. E que a gente vai ter prazer comendo um prato de arroz, feijão, ou uma comidinha de vó. Nunca podemos pensar que o bebê só vai sentir prazer se ele comer um doce, tá? Então, sempre lembra que o prazer também vem de uma refeição em família, de uma refeição feita com muito amor, com muito carinho. Tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para mostrar para vocês como que a gente consegue fazer essas mudanças, tá? Como que a gente modifica uma situação de um bebê que está com uma recusa e passa, né? Esse bebê passa por um processo, passa por uma transformação e nós temos um bebê que abre a boca, que come, que é feliz e uma mãe muito mais tranquila. Então, eu acompanhei uma mãe e essa mãe ela me dizia assim que ele não abria a boca e que ele só queria leite. Tá? E aí, o que que aconteceu? Então, fazendo todo uma avaliação, né, da rotina do bebê, das habilidades, qual foi o ponto principal que nós atuamos, né? Que eu passei todas as orientações para a mãe e ela pôs em prática na casa. Foi justamente a rotina. O bebê estava com uma rotina que não estava favorecendo que ele tivesse um bom momento na hora da refeição, que ele estivesse pronto para receber aquele alimento. Então, quando a mãe conseguiu ajustar a rotina, o bebê começou a mudar. O bebê começou a aceitar os momentos das refeições, começou a aceitar os alimentos, e em pouquíssimo tempo o bebê já estava comendo bem e a mãe estava muito mais tranquila. Então, aqui nesse ponto, para esse bebê, a gente fez um ajuste de rotina. Teve um outro caso, né, de uma outra família, e que a mãe acabava chorando, né, durante todo o almoço, porque já vinha uma recusa há mais tempo. Né? Então, ela estava pensando, não, vai melhorar, né? Ficava esperando, não, vai. Todo mundo fala, não, é só o tempo, vai passar. Só que essa mãe já estava há muito tempo, então ela passava, né, durante as refeições, ela chorava, ela se sentia, né, muito frustrada, se sentia incapaz de alimentar o bebê. Então, o nosso trabalho foi um pouquinho diferente, né? O que eu conversei, né, com essa mãe, as estratégias que nós usamos para essa mãe e para esse bebê foi que essa mãe ela precisava entender que a quantidade ela não era o nosso foco. Então, se você aí fica pensando, ai, mas eu queria que meu bebê comesse todo esse pratinho. Ah, mas eu não coloco muito, eu coloco só um pouquinho. Mas ele não come tudo, sempre sobra um pouquinho de comida aqui. Então, você tem que entender que o foco não é a quantidade. O nosso foco na introdução alimentar vão ser outros pontos, mas nunca vai ser a quantidade. Então, você pode pensar assim: não é quantidade, é qualidade. Qualidade de alimento, qualidade de tempo, qualidade de exploração. Então, é outro foco. Tá? Então, quando ela conseguiu entender, conseguiu aceitar que a quantidade não era o importante, ela conseguiu mudar a forma como ela estava oferecendo, como ela estava conduzindo aquele processo todo. E aí o bebê começou a ter oportunidades, o bebê começou a aceitar. Então, ou seja, né, o que eu quero dizer para você? Que quando essa mãe conseguiu diminuir a sua ansiedade, né, em ver o bebê comendo todo aquele pratão, o bebê começou a mudar o seu comportamento. E aí, com isso, começou a comer de verdade, tá? Então, eu sei que pode ser que você esteja pensando, tá, mas eu já tentei de tudo e nada funciona. Tudo que eu vi, tudo que eu li, tudo que, né, eu já me disseram, amigas, parentes, eu já fiz e nada funciona. Eu sei, mãe. Eu sei que você já fez, eu sei que você já tentou, eu sei que não é falta de esforço. Eu sei disso. O que acontece? É uma falta de orientação certa. Então, aqui eu trouxe dois casos, né, que eu falei para vocês, que a forma para a gente resolver essa recusa era diferente. Então, embora você já tenha tentado de tudo e nada funcionou,
a gente precisa entender que o seu bebê é único. E o que está causando a recusa dele pode ser diferente do que está causando do que causou a recusa de outros bebês. Então, talvez o que funcionou com uma outra pessoa, com outro bebê, com uma outra mãe, não vai funcionar com o seu. Tá? Também eu escuto muito das mães. Ah, mas acontece que ele mama muito, né? Então eu já sei, eu vou ter que desmamar, por isso que ele não come. Todo mundo tá me falando, que ele tá mamando muito, e aí então ele não come, né? Eu vou desmamar ele. Não faça isso. Se você tá passando por isso agora, não faça isso, por favor. Por quê? Você vai gerar um estresse muito grande no seu bebê e também em você. Porque, vamos pensar. Se o seu bebê não está conseguindo comer, se ele está recusando, provavelmente ele não está conseguindo aprender a comer, né? Porque o bebê ele precisa aprender a comer. Então, se o seu bebê ele não está aprendendo a comer, ele não sabe comer, se você tirar o leite dele, que é o que está nutrindo ele, que é o que está alimentando ele vai se alimentar do quê? Tá? E um outro ponto que eu preciso te dizer, fica bem tranquilo se você está pensando que o leite é o que está atrapalhando. O leite não atrapalha, o leite ele complementa. Mas a gente pode sim organizar os horários. Isso sim é muito possível. E depende muito, tá, de cada mãe, de cada bebê. Então, para algumas mães e alguns bebês, a minha orientação é que a gente consiga estipular alguns horários para as mamadas, para outros, não. Então, depende muito, né, dessa dupla mãe-bebê. Tá? Outro ponto também que aparece muito é que as mães falam, né? Ah, mas é que eu estava esperando, porque todo mundo fala, é só uma fase, logo passa, é só uma fase. Essa mãe que eu comentei, que chegou muito doída, né, que chorava já nas refeições, era isso que ela ouvia, não, é só uma fase, calma, vai passar, não, é só uma fase, vai passar. Só que essa espera dela por ser uma fase que ia passar, e que não passou, e que não passou, e que ela esperou, só trouxe mais dificuldade para ela, porque ela ficou muito tempo tentando várias coisas, várias estratégias. O bebê foi cada vez ficando mais irritado nos momentos das refeições. Então ficou tudo muito pior. Tá? Então, pode ser que não seja só uma fase e que logo vai passar. Tá? Então, fique atenta aí para esse ponto, tá? Então, quando você consegue entender o que pode estar por trás dessa recusa, ou seja, o que o seu bebê está querendo dizer quando ele está recusando, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil de conseguir mudar. Então, se está acontecendo aí, tenta parar e entender. O que será que o meu bebê está querendo dizer quando ele não está abrindo a boca? Quando ele não está aceitando? Quando ele está cuspindo? O que será que ele está querendo me dizer que não está legal? Então, agora, depois que a gente consegue, né, ter esse olhar e começar a entender, ampliar, né, o nosso olhar, para entender o porquê dessa recusa, eu quero, né, te trazer aqui como que a gente vai agir, né? Como que eu faço, né? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, porque é tão importante a gente saber o que a gente precisa fazer, né, o jeito certo, mas também a gente precisa saber o que a gente não deve fazer, para que a gente possa se controlar, porque muitas vezes a gente até sabe que não deve fazer e acaba fazendo. Então, uma coisa que você não deve fazer nunca é forçar o bebê a comer. Então, se você já me acompanha há mais tempo aqui nas redes, já sabe que eu falo isso sempre. Nunca force o seu bebê a comer. Nunca force o seu bebê a comer. E eu, inclusive, falo para as mães, né? Quando o bebê está recusando na escola, eu falo, olha, conversa lá na escola, fala para nunca forçar ele a comer, porque só vai piorar. Então, nunca, nunca forçar o bebê a comer, certo? Então, isso você já sabe que não deve fazer. Se ele está recusando, forçar ele a comer, ele vai continuar recusando e vai só piorar. Tentar brincadeiras de fazer aviãozinho, pedir para alguém fazer o bebê rir, para colocar uma colherada de comida na boca, que isso várias mães já me relataram. Ai, pois é, eu sei, eu pedia para o irmão mais velho fazer ele rir.
E aí ele ria, eu colocava a colherada na boca dele, mas aí quando ele sentia comida, ele cuspia tudo. Então, não faça isso. Não diga para o bebê, ai, mas só mais uma colherzinha, só mais um pouquinho, porque você acha que aquela quantidade que o bebê comeu, por exemplo, se o bebê é, comeu uma, duas colheres, né? E não quer mais, e está recusando, você está tentando, você fala, ah, só mais uma colherzinha, só mais uma colherzinha. Talvez para o seu bebê, naquele momento, uma ou duas colheres era o que ele conseguia, era o que ele dava conta, por todo o contexto. E aí, insistir por só mais uma colherzinha, a gente não está respeitando o bebê, tá? Outro ponto que você não precisa fazer, então, tá? É desmamar, porque desmamar não vai resolver. Então, se alguém, né, quiser dar essa dica para você, não escute, porque desmamar não vai fazer o seu bebê começar a aceitar os alimentos, a comida ou o que ele está recusando. Tá? A gente pode sim, como eu já falei, fazer uma organização nessa rotina, nesses horários, ou na forma como você está oferecendo o leite, mas desmamar o bebê não é a solução aqui, certo? E usar vários tipos de distração, né? Então hoje a gente tem muitas telas, né? Tem celular, tem tablets e televisão, então tem muita distração que a gente pode oferecer para o bebê. E aí, o bebê distraído, é um bebê que não está prestando atenção, e aí então a gente consegue colocar uma colherada lá e de repente o bebê come. Mas lembra que eu falei aqui que o bebê ele precisa aprender a comer? Se o bebê precisar aprender a comer, o que é mais lógico, né? Que a gente precisa desse bebê? Que esse bebê ele esteja atento naquele momento, ele esteja inteiro naquele momento, não se ele está distraído, se ele está brincando, se ele não está nem vendo o que está sendo oferecido para ele não está aprendendo. Então, esse processo a gente não vai conseguir fazer da melhor forma, tá? E um ponto também que é bem importante, que eu quero que você não faça mais, é comparar o seu bebê com outros bebês, tá? Comparar no sentido assim, né? Porque nós temos, quando a gente fala em comparação, a gente pode pensar para dois caminhos, né? Que essa comparação pode nos levar. Um caminho é aquele caminho muito ruim, que nos deixa muito chateado. Hoje mesmo uma mãe conversando comigo falou, é que ela não come igual eu vejo os bebês da internet comendo, né? Mas, gente, bebê da internet é um recorte. A gente não sabe, é ali um vídeo de segundos. Então, essa comparação de olhar, o meu bebê come X colheres, e aquele bebê come 3x. A minha bebê faz isso, o outro bebê, nossa, faz tudo aquilo. Essa comparação, ela é ruim. Ela só faz com que nós, né, mães, ficamos pensando, nossa, mas eu não sou uma boa mãe, eu não sou capaz, eu devo estar errando, né? Não estou conseguindo fazer o meu bebê comer, não estou conseguindo ensinar o meu bebê a comer. Essa comparação é ruim. Agora, se você fizer uma comparação de olhar para o seu bebê e olhar para um outro bebê e pensar, nossa, o meu bebê faz isso e aquele bebê faz aquilo outro. Será que eu preciso fazer algo diferente para o meu bebê também conseguir fazer isso? Então, quando a gente coloca um ponto de interrogação, não coloca um julgamento, né, nas nossas costas. A gente coloca um ponto de interrogação e pensa, será que tem algo que tem que ser feito diferente? E isso nos ajuda porque nos faz buscar soluções, a gente começa a pesquisar, procurar, entender. Então, essa comparação vai ser benéfica para o nosso bebê e para nós. Agora, aquela onde a gente só fica comparando para achar que o nosso bebê não está comendo o suficiente, não está sendo suficiente, não vai ser boa, tá? Então, vamos fugir desse tipo de comparação. Agora, então, vamos falar o jeito certo, né? Como que você vai fazer aí na sua casa, o que você precisa fazer para melhorar, né? E a gente conseguir diminuir ou até acabar com essas recusas. Então, um ponto muito importante é você observar os sinais de fome e saciedade do bebê. O que são esses sinais de fome e saciedade? Então, são sinais que o seu bebê vai te dar de que ele está com fome e de que ele não quer mais comer.
Mas como que é isso? Né? Como que isso acontece? Então, o bebê, ele vai começar a chorar, de repente, tá com fome. Se é um bebê maiorzinho, ele começa a pedir a comida, ele pode ir até o local onde tem a comida e pedir, pegar, tentar comer. Então, são sinais que o seu bebê vai te dando, te demonstrando de que ele está com fome. E com isso você vai fazendo essa leitura e já entende. Né? Às vezes o bebê começa a ficar um pouco mais irritado, tá com fome. Né? Então você já sabe o que aquilo representa fome. Tá? E a saciedade? Né? Como que eu entendo, né, que a saciedade, que o meu bebê não quer mais, né? Ele já está satisfeito, não quer mais comer. Então, o bebê também vai nos demonstrar de algumas formas. Então, pode ser que o bebê comece a virar o rosto, fecha a boca, joga comida, né, chora. Então, é a forma do bebê dizer que ele já está satisfeito. Então, ele não quer mais. E aí, o que ele vai fazer? Vai começar a recusar. Por quê? Porque ele não quer mais. Aquela quantidade que ele comeu, né, já entrou lá no estômago dele e para ele já está suficiente, tá? Então, lembrando que a gente precisa olhar todo o restante para entender esse suficiente naquele momento. Outro ponto que é importantíssimo, né, é que você consiga criar um ambiente tranquilo para o seu bebê fazer a refeição, para que vocês possam fazer essa refeição. Então, um ambiente sem televisão, sem celular, sem muitos barulhos que distraiam este bebê. Tá? Muitas famílias usam música, né, um som ambiente, algo bem tranquilo. Pode ser que seja uma boa aí na sua casa. Pode ser que o seu bebê goste desse momento, né, com um som ambiente. Você também precisa oferecer o alimento na textura correta, no corte correto, no ponto certo, né? Então, conseguir fazer esse ajuste da alimentação de acordo com a idade do seu bebê, de acordo com as habilidades que o seu bebê já possui, tá? Então, e o que mais a gente precisa? Repetir. A gente precisa repetir, né? Repetição, repetição, repetição. Ou seja, hoje a gente foi lá, conseguiu, o bebê comeu uma colherzinha, abriu a boquinha. Ok, amanhã a gente vai tentar do mesmo jeito, ou entender o que, que precisa mudar, mas a gente vai tentar, a gente vai repetir, vai repetir. Porque para tudo o seu bebê não precisa de repetição para aprender. Então, eu sempre falo, né, para o bebê bater a palminha. A gente não fica na frente do bebê, bate palminha, bate palminha. Por quê? Porque o bebê aprende por imitação e por repetição. Então, a gente fica batendo a palminha para ele aprender é, a bater palminha. E a mesma coisa vai ser para ele aprender a comer. Então, ele precisa de oportunidade, ele precisa de exposições, então ele precisa treinar, ele precisa fazer, ele precisa fazer, ele precisa fazer isso para que ele consiga, tá? E se você conseguir olhar cada refeição, né, cada momento, olhar o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, então cada uma dessas refeições é como um momento, né, é como uma oportunidade de aprendizagem, vai ser muito melhor. E não focando na quantidade. Tá? Lembra do caso da mãe que eu contei, né? Na questão da quantidade. Então, pensar na refeição como esse momento do seu bebê ter a sua oportunidade, tá? O que você não precisa? Né? Como eu já falei, não precisa forçar, não precisa distrair e não pode desistir. A gente não pode desistir. A gente não pode deixar um bebê que não come não comendo, não tem como. Lembra que eu falei que não tem bebê que não coma, tem bebê que ainda não aprendeu a comer do jeito certo. Tá? Sempre vai existir um jeito respeitoso para que a gente possa oferecer esse alimento para o bebê. Tá? E sempre pensar que cada colherada, né, vai ser um momento de descoberta, um momento de vínculo e não de frustração. Tá? Não deixe a frustração tomar conta, tá? Agora eu quero te dar um passo a passo, tá? Então, eu vou falar um passo a passo que você já pode colocar em prática amanhã para tentar mudar essas coisas que estão acontecendo. Então, vamos pensar assim.
Escolha um alimento simples, fácil de preparar e que você se sinta confortável, não tenha medo, se sinta segura de oferecer para o bebê. Então, pode ser uma banana, que é um alimento que é bem macio, pode ser uma batata doce, bem cozidinha. Então, um alimento fácil, tá? Do bebê conseguir comer, macio, então que você aperte com o dedo e ele desmanche fácil, para que você possa oferecer para o seu bebê e dar essa oportunidade para você e para o seu bebê. Então, como que você vai fazer? Vamos organizar, né, esse ambiente. Então, veja se de repente o ambiente que está com algum problema, ou veja se é a rotina. Será que o seu bebê está cansado, está com sono, está com pouca fome, está com muita fome? Porque dependendo da idade do bebê, a gente precisa desse bebê diferente, né? Ou com muita fome, ou com pouca fome. Então, você vai lá colocar o seu bebê lá no cadeirão, e aí você vai oferecer esse alimento para ele. Então, você coloca só esse alimento. Tá? Então, não precisa. Se ele está recusando, não está nem abrindo a boquinha, então faça assim: pegue só esse alimento e leve esse alimento lá no cadeirão. Tá? E aí você pode até já falando para o bebê: hoje a mãe vai dar para você uma banana, a mãe vai dar para você uma batatinha, que tá deliciosa e tal. E aí você pega um para você também, tá? Aí, então, coloca o bebê no cadeirão e mostra para ele o alimento. Dá para ele o alimento. Tá? Se o bebê for pequeno, então um alimento maiorzinho, para ele conseguir pegar com a mão. E aí você senta ali do lado do bebê e fala para ele: olha a banana, olha a batata, que delícia, que gostoso. E pronto. Não fala mais nada. Fica ali do ladinho, mas não fica se comunicando com o bebê. Fica tranquila, observa o seu bebê, deixa ele explorar, deixa ele explorar. Mas ele só vai brincar. Ok. Hoje ele vai só brincar. Amanhã, talvez ele já vai comer. Então, deixa ele explorar, deixa ele amassar, deixa ele brincar, deixa ele passar no cabelo, passar no cadeirão, deixa ele explorar. Observa, confia e respira. Tá? Esse vai ser o primeiro passo para a virada de chave dessa recusa. Então, tente, faça isso já amanhã e dê essa oportunidade para você e para o seu bebê. Então, lembra que eu já falei? Diminuindo a ansiedade. Então, diminuindo essa ansiedade, dando esse espaço para o bebê, a gente consegue fazer grandes mudanças, tá? Então, mãe, que você achou? O que você vai levar dessa nossa aula de hoje, né? Então, sempre lembra que a recusa, ela não é um fracasso, tá? Recusa não é um fracasso. Ela faz parte do processo de aprendizagem. Todo bebê vai recusar algum dia, algum momento, uma, duas, várias refeições ou vários alimentos, porque faz parte do processo, tá? Então, o que o seu bebê ele precisa? Ele precisa de tempo para que ele possa aprender, porque pode ser que ele esteja recusando o alimento porque ele não está conseguindo, ele não tem habilidade para conseguir mastigar e conseguir engolir esse alimento. Então, talvez ele precise de mais tempo, de mais exposições, de mais experiências, né? Repetir, repetir, repetir. Então, ter oportunidade, ter oportunidade, ter oportunidade para que ele possa aprender, tá? E, acima de tudo, o que o seu bebê precisa? Ele precisa de uma mãe confiante e calma, tá? Então, quando eu falei aqui para você tentar amanhã oferecer o alimento para o bebê e só observar, não falar nada, deixar ele ali viver aquele momento, é justamente isso que você vai começar a passar para ele. A sua confiança, que você está tranquila. Então, é isso que ele precisa, que você seja confiante e tranquila. Tá? E aí você vai conseguir, né, ver o seu bebê abrindo a boca, com gosto, comendo com alegria, sem, né, toda aquela pressão. E a refeição vai deixar de ser uma batalha. E vai ser aquele momento gostoso, em família, ainda mais se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa refeição em família. Então, vai ser muito bom, né, quando ele conseguir, e você também conseguir, acabar com esses momentos de recusa. Então, agora, peraí, mãe. Eu quero deixar uma frase para você guardar aí com você. Comer bem é um processo, não é um evento, tá certo? Então, agora eu quero ouvir, né, de vocês. Quais são as dúvidas que ficaram? Né? O que mais, né, pesa aí na sua casa? Né? O que está mais difícil nesses momentos de recusa? Então,
Me escreve aqui nos comentários e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.